Eu sou a Michele Ornelas, estou presidente da FECA, Associação de Agricultores Familiares da Ecocomunidade do Assentamento 15 de Agosto, no Núcleo Rural Capão Comprido, aqui em São Sebastião. Estou aqui com as nossas produtoras e nossos produtores. Hoje somos 28 famílias assentadas da reforma agrária e produzimos de forma orgânica e sustentável. Hoje abastecemos as escolas de São Sebastião através do programa PENAI, também abastecemos o PA Conab através da CEDEST, uma parceria com a Conab. Desenvolvemos um trabalho bem bacana em nossa comunidade. Nós sabemos produzir, agora nós viemos aprender como consumir o que nós produzimos da melhor forma. Bom dia. Bom dia. Ó, um prazer enorme estar aqui. Eu sou amiga da Tânia há mais ou menos 50 anos e a gente tem esse sonho da Feira do Sonho há mais ou menos 30 anos. Então, finalmente chegou o dia de eu participar desse projeto muito bacana. E eu estou aqui porque eu mudei minha alimentação quando eu tinha 29 anos de idade. Eu era jornalista, comia muito na rua, era uma pessoa evidentemente estressada, e aí assim o meu estômago doía, o intestino não funcionava todo dia, a menstruação também não funcionava todo mês. E eu ia me virando como podia, né? A grande luz apareceu na minha vida quando eu entendi que existia um outro tipo de alimentação, que era uma alimentação gostosa, que eu podia fazer. Larguei o emprego, fui morar num sítio que eu tinha, vivendo com um mínimo, mas aprendi a cozinhar os vegetais, né, as folhas, os cereais e todo esse universo de alimentos que a gente tem à disposição da gente na natureza. E aos poucos o meu organismo foi respondendo com um bom funcionamento. O intestino passou a funcionar todo dia, porque eu botei mais fibra na alimentação, porque eu passei a mastigar melhor, porque acabou aquele negócio de comer na rua o que tinha, porque você tinha 15 minutos para almoçar. Então você engolia lá qualquer coisa com outro qualquer coisa em cima para empurrar, que é o que a gente muitas vezes faz, por uma dificuldade de ter o bom alimento, e, às vezes, por uma dificuldade financeira também. E aí a gente se amarra e acaba comendo um pão de queijo, tomando um café, né? E haja sofrimento depois no organismo, né, que se desequilibra. E, na verdade, nós seres humanos temos assim uma desvantagem em relação aos outros animais, porque o pintinho, quando sai do ovo, já começa a ciscar. O bezerro, quando nasce, ele mama na vaca, mas ele já vai pastar, né? E a vaca está ali, com a teta pronta, né? Como, enfim, quando nós nascemos, nossas mães nos põem no seio e a gente mama, né? Mas e depois? A gente não tem autonomia para encontrar comida. E quando a gente tem autonomia, a gente não sabe muito bem como escolher. Vocês veem que nos últimos anos apareceram diversas linhas alimentares, né? Ah, então o paleolítico, que é como nossos antepassados comiam. Não, não, vamos ser veganos, porque ser vegano aí você não mata bichinho nenhum. Diz, não, vegano é muito radical. Você é vegetariana, mas vegetariana com ovo. Aí o outro é vegetariano também, mas é com leite e queijo. Aí o outro, por exemplo, eu sou carne vegetariana. Carne vegetariana é assim, eu sou uma vegetariana que come carne, eu como um pedacinho de carne. Por quê? Porque eu me sinto melhor. Então, um pouco que eu resumi o que é um pensamento desenvolvido ao longo de quase 40 anos de trabalho com alimentação e de publicação, que é a gente precisa comer o que é bom para a gente. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O vegetariano tem a cabeça mais
clara, mais leve, o funcionamento do organismo é mais leve, mas às vezes fica tão leve que flutua. Porque não dá o peso, porque não dá conexão com a terra. Então, às vezes fica sem força. E isso é o que acontece com a maior parte das pessoas. Isso foi um mestre assim budista, vocês sabem que os budistas têm o maior respeito pela vida, né? Que me disse, às vezes as pessoas insistem num caminho que não é bom para elas, por uma crença, porque de fato, o ser humano nasceu para comer de tudo. Comecei com a macrobiótica, aí me tornei vegetariana, fui vegetariana por mais de 10 anos. Foi muito bom para mim, foi muito bom para a minha consciência. Eu realmente acessei o andar de cima da minha consciência. O que aconteceu? Depois de 10 anos vegetariana, eu não aguentava nada. Eu tinha uma contrariedade, eu ficava completamente irritada, nervosa. Eu tinha uma decepção, eu chorava muito. Eu estava fragilizada. E fui consultar um médico assim, de linha chinesa e ele me avaliou toda e tal, pelos pulsos, pela cor, pela língua, pela emoção e disse, olha, você precisa voltar a comer carne. Eu falei, como? Ele disse, você precisa voltar a comer carne. E é carne vermelha, carne de porco, camarão, para te dar uma levantada, porque você está muito destituída de energia, está com energia muito baixa. Eu fiquei cheia de problemas. Porque falei, como é que eu vou sair desse lugar tão bom, que é um lugar nobre, e que, na verdade, quando você renuncia muito a alguma coisa e as outras pessoas continuam fazendo, você começa a se achar um pouco melhor do que elas, né? Né? Aí você fumou 40 anos, você para de fumar, aí olha para o fumante. Você não percebe que está se fazendo mal, que está fazendo mal para o outro? A gente faz isso inconscientemente, né? A gente tem que viver muito para aprender que tanto faz. Que isso não tem a menor importância, o que importa é o respeito pelo outro. O outro tem os direitos dele, você tem os seus, né? E fica tudo certo. Hoje, eu acho que eu como melhor do que já comi no resto da minha vida, porque eu posso comer de tudo. Porque às vezes você se limita muito, porque você tem uma dieta restrita. E assim, me aconteceu de ir na casa da minha mãe, noite de Natal, aquela comida maravilhosa toda na mesa, e eu com uma marmitinha de arroz com lentilha e verdura ali, porque não ia comer a comida da minha mãe. Isso, eu acho que é melhor a gente estar de bem com a mãe do que fazer dieta, não é não? Quando a gente come produtos vegetais, a gente se nutre de uma qualidade cheia de natureza, cheia de uma vibração que vai para cima. E quando a gente come um produto animal, a gente faz contato com a terra. A gente firma o pé. E se você está comendo só vegetais, está lidando com pessoas que só comem vegetais, está todo mundo harmonizado, não tem problema. Mas se você vai lidar com uma pessoa que é uma pessoa do feijão com linguiça, você tem que ter um pouco de feijoada dentro de você para poder harmonizar com aquela pessoa. E no final, sabemos que tudo sai, né? Mas para sair a gente tem que tomar certos cuidados. A gente tem que comer coisas que ajudem a descomer. O intestino não é o órgão mais importante do corpo, mas é aquele ao qual a gente tem que dar mais importância para que ele regule o coração, que é importante, os pulmões, que são importantes, os rins, que são importantes. Quando a gente põe a comida na boca e mastiga, para onde que ela vai? Ela vai para o estômago. A mastigação é o primeiro momento importante. É o momento que permite a gente saborear, que a gente fica com aquilo na boca até sentir o sabor todo, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente está mastigando, a gente está trazendo líquido para a boca. Esse líquido não é a saliva comum que molha a boca da gente o tempo todo.
Não é o cuspe, que a gente sente uma coisa grossa e cospe. É o suco gástrico, que é o suco que o estômago está produzindo para ajudar a digerir aquela comida. Então, esse mastigar, essa permanência da comida na boca por algum tempo, informa o corpo o que a gente está comendo. E esse suco gástrico, esse suco digestivo, ele é apropriado para aquilo que a gente está comendo. A digestão é quente, às vezes a gente põe a mão na barriga, a barriga está quente. Se a gente pudesse entrar lá dentro, a gente veria que está fervendo. Tem que prestar muita atenção numa coisa importantíssima, que é se hidratar antes de comer. Então, 15, 10 minutos antes de comer, até 5 minutos antes de comer, tem que beber água. Ou um chá quente, porque o estômago é quentinho, né? Não gelado. Gelado não. Gelado é o pior inferno que pode ter para a digestão. A gente precisa limpar o raciocínio, precisa reestruturar, porque às vezes a gente escuta um negócio, não faz sentido, mas não sei quem falou, e a gente vai atrás. Você já tá gravando? Caiu de fundo, marca. Então, aí por aqui você consegue compreender? Não, aí fica muito mais fácil o triângulo, não é? Não é? Aí tudo bem, não tem problema eu gostar do biscoito. Só que eu tenho o direito de saber o que tem, né? E a indústria não avisa isso pra gente. E aí, esse rótulo que tem um triângulo, ele é muito melhor, né? Porque pelo menos eu como, mas eu sei ao menos um pouco mais do que tem aqui dentro, né? Isso faz diferença. Só que esse rótulo ainda não foi permitido. Aí a gente tem que se organizar para que a informação fique mais visível, para a gente compreender, pelo menos para a gente ter esse direito de saber o que a gente está comendo. Então a intenção dessa mesinha não é essa. Só para a gente entender o que a gente come, principalmente nesses produtos que a gente chama de industrializados. Que é diferente, por exemplo, da cenoura que a gente planta, da banana que a gente come, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite, estar aqui, também é um prazer imenso estar com vocês. Né? A gente vai, na verdade, trocar, porque a gente tem uma coisa em comum, que é a questão da alimentação. E aí, o interessante que eu acho é que a gente está aqui por um motivo do audiovisual, né? A Taninha, ela filma, né? E o que nos une aqui nessa conversa é sobre alimentação, né? Mas que por detrás, olha que legal, né? Os meninos filmando. Quando a gente monta uma roda, e a roda ela tem um significado muito importante, a gente troca essa parte da conversa, né? Meu nome é Andréa Sugai. Eu nasci aqui em Brasília. Meu pai é mineiro, minha mãe é goiana. Eu fui criada por uma boa parte do tempo no interior de Goiás, então é dessa região que eu venho, é do Cerrado, é o Cerrado que eu conheço, né? Então a minha relação, ela tá toda voltada para essa memória, todo o meu passado em termos de alimento, ele está relacionado ao que é plantado em Goiás, aos frutos de Goiás. Então eu venho de uma época onde o Cerrado ele era muito intenso, né? Por exemplo, se eu falasse, André, você em termos de alimento ou preparação alimentar, como é que você definiria? Qual que é o alimento que você mais gosta, que você na sua memória afetiva, né? Tem isso. Seria um arroz com piqui, né? Muito porque a gente vem dessa área, e isso é fundamental para o tema que a gente vai conversar aqui. Morei em Brasília há muito tempo, aí estudei aqui e fui fazer um curso de nutrição. Eu me formei na Universidade de Brasília em nutrição, aí eu fui para Salvador. Aí em Salvador eu conheci em Brasília o Berti, mas em Salvador a gente se casa. E aí, nessa história, eu trago a coisa também, que aí eu vou aprender uma outra coisa, que é que também me define muito, que são os alimentos que estão no recôncavo, né? Tá? Aí, além do piqui, vai ter o dendê, que é um outro alimento que eu também poderia me definir. Uma coisa que eu gosto muito é um acarajé.
Na universidade, quando a gente faz opção pela educação, a gente tende a seguir uma trilha. Então a gente faz mestrado, doutorado. Aí hoje eu sou professora da universidade, dou aula de nutrição, na Universidade de Goiás, Goiânia. E à medida que eu fui estudando, eu fui me especializando. Uma coisa que eu optei, principalmente no doutorado, foi em termos de política pública em alimentação e nutrição. No campo da política e nas ciências sociais, aí é um outro universo, né? Que é extremamente interessante. E que isso tem tudo a ver com vocês. Essa sou eu, né? Mas eu gostaria de ouvi-las, principalmente saber de onde vocês vêm, né? Vocês gostam de fazer. Essa é a parte mais importante. E daí a gente conversa qualquer outra coisa. Minas Gerais. Minas Gerais, mineira? Fala pertinho. Ei, delícia. E aí? Mas vim para Arinos, cidade de Arinos, no interior de Arinos. Eu tinha 7 anos de idade. Formei família, sou mãe de 9 filhos. E hoje eu moro aqui em Brasília desde 99. E quando acho uma boquinha de um assentamento aí, eu paro de dentro. Aí não quis sair mais. Tô lá. Tô na benção, graças a Deus. Tá gostando do assentamento? Ah, gosto demais. Ixi, eu não gosto da cidade de jeito nenhum. Eu só vou na cidade resolver as coisas. E vocês pertencem a algum movimento específico? Qual que é o movimento? Nós pertencemos à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Certo. a CONTRAF, Tá. que é a nossa confederação, e tem o SINTRAF, que é o nosso sindicato. Certo. E temos a FECA, Tá. que é a associação interna. Nós ocupamos a primeira fazenda em 15 de agosto de 2010. Aí, dia 19 de dezembro de 2013, foi decretado o assentamento. São 54 famílias ao todo. O filho que está lá no rural, que planta e tem uma relação com aquela terra, o que ele vai fazer? Ele vai assumir isso e aí ele faz com que aquela planta que ele plantou e que ele comeu o fruto dela permaneça na terra. Então ele não corta, ele não a destrói, né? E ele a mantém. E manter é fundamental para a existência da gente, né? Então a cultura, ela tem tudo a ver com o ato político do comer, né? Então, essa parte na alimentação, ela é fundamental. A gente tem e exerce, e vocês, mais do que qualquer pessoa, o ato político do comer está enregado, a força de vocês. É engraçado porque aqui tem homens, mas tem muita mulher, né? E essa parte da comida, ela de alguma maneira, ela foi delegada. Então, quando você tem um filho, que ele vira e fala que ele gosta do plantar, ele garante que aquilo que ele aprendeu, né, se perpetue. Então isso é um ato político, uma resistência. E vocês, eu tenho isso conceitualmente comigo, mas vocês têm na prática. E quando a gente tem isso na prática, a riqueza é muito maior. O poder é muito maior. Eu queria dar uma faladinha porque eu não sou da terra. Isso é da cidade, Camila. Infelizmente, chega dói. Minha mãe veio do Piauí. E lá eles plantavam tudo e comiam. E quando veio de lá pra cá, começou a passar fome, porque lá eles tinham terra pra plantar e tinha pra comer. E no asfalto você não planta, você compra. Então, foi o ano passado que eu falei pra você, que era meu sonho. Então, um pedacinho de terra, porque eu plantar, eu comer. Então, se eu comer, vai sobrar semente, eu replanto. Então, é algo que nunca falta, é algo que você sempre... Você repõe, você come, você... Sabe? Não se acaba. Se você cuida, não se acaba. Meu menino vive doente. Porque meus filhos não tem uma terra pra brincar, pra pegar de corpo. Meus meninos não comem uma verdura. E não é por falta de incentivo. É porque eles não são criados na terra. E eu queria que meus filhos tivessem uma alimentação melhor. Sabe, você tem que pegar, você ir no mercado, comprar uma coisa cheia de veneno. Não é o que eu queria. Queria eu ter a oportunidade que vocês têm de ter um pedaço de chão de vocês, plantar o de vocês. Vocês nunca têm, assim. A dificuldade de vocês não terem um dinheiro pra vocês comprar uma verdura. Mas vocês têm pra plantar. Ah, oh, meu Deus, como eu queria que meu filho comece a cenar. Que viesse, né? Uma abóbora, fala aí uma abóbora comigo pra você ver a guerra. Minha mãe vindo do interior, ela disse, quando chegou aqui, era
totalmente diferente, era algo desconhecido, a fala era diferente, a comunicação. Então, eu só queria parabenizar vocês todos, porque quem quiser adotar um menino para fazer comer bem, tá? Pode ficar à vontade. Vai fazer. Porque é difícil você ser do asfalto e conseguir fazer um menino comer bem. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Duda e o Daniel. A Duda, quando eu fui pro movimento, ela tinha 2 anos. Então, a Duda, ela gosta da cidade. E ela sente falta da cidade. Apesar de comer muita verdura, ela gosta da verdura, mas ela gosta das besteiras da cidade. E ela tem vontade de voltar para a cidade. Já o Daniel é bicho do mato. O Daniel não precisa me preocupar. Se não tiver nada em casa, ele vai na horta e come. Eu como mandioca, cenoura, beterraba. Eu acho lindo que quando a gente planta toda semana. Ele pede para ir plantar. E ele aprendeu a plantar tão bem que ele acompanha quem está plantando. O Daniel, com 4 anos, acompanha qualquer trabalhador plantando. Meu esposo joga as mudas e ele vai furando e vai plantando. Então, ele tem amor mesmo pela terra. O Daniel, ele passou a ter isso. Eu, Andréia, acredito muito que a alimentação saudável desse país passa pela mão de vocês. Então esse empoderamento é importante que vocês tenham noção, porque a vida é muito de luta. E a alimentação para esse país de terras tão continentais é futuro, né? É como se a gente, na verdade, o Brasil está sendo visto como um país que vai alimentar todos os outros futuramente, né? Mas qual a qualidade desse alimento? E aí, esse fio que a gente ainda consegue falar de uma alimentação saudável passa pela mão de vocês. Por esse esforço, por esse empenho. Então, esse empoderamento, essa luta, esse brilho nos olhos, esse reconhecimento, né, tem que ter, porque é de muita luta, né? Então, menininho de 4 anos, quando ele pega isso, ele tem saber ali. E esse saber, enquanto brasileiros, é que vai fazer a revolução. Então isso é lindo. Então a gente tem que ter ideia dessa força. A gente tem que ter ideia disso, da força de vocês. É verdade. E da força mulher, né? Desse guardião das sementes. Então dessa riqueza do orgânico, né? Assim, que a gente de fato é um alimento saudável. Então, por exemplo, toda vez que eu como qualquer coisa que tem uma embalagem, para onde vai essa embalagem? Porque não existe fora terra, então vai para cá. Mas na hora que eu pego uma beterraba e ela morre, é uma outra lógica. Então isso também é político, o que eu gero de resíduo quando eu produzo esse alimento. Uma outra coisa que eu gostaria, só para pegar as falas, é que a gente tem o direito de saber o que a gente come. Então na hora que eu digo o seguinte, meu filho tomava suco natural, ou toma um suco de couve com limão, e hoje ele toma uma coca, tá? Couve com limão, eu tenho até uma ideia, porque eu planto, né? Eu sei a sazonalidade, quando dá, quando não dá, certo? Eu vejo que a lagarta come a couve, tá? Eu vejo que o limão cai do pé, apodrece, mas aí ali nasce outras plantas, e ali revigora a raiz que está ali. Mas na hora que vem uma embalagem ou uma Coca-Cola, que é um líquido preto, que a gente quase não vê, líquidos pretos na natureza, o que tem dentro daquela Coca-Cola? Então essa reflexão a gente também tem que fazer, a gente tem que se apoderar disso, porque acima da gente tem um sistema, que é um sistema alimentar, e que em termos de políticas públicas privilegia muito mais e subsidia muito mais esse tipo de produto alimentício, que a gente não chama de alimento, do que a beterraba que vocês trouxeram, que é a batata que vocês trouxeram. Então, esse jogo também ele é pesado, ele é injusto, né? Mas eu quero dizer que foi um prazer, assim, eu saio aqui levando mais do que deixando com vocês, assim. O prazer foi nosso, né? Acho que nós nunca fomos tão filmados. Muitíssimo obrigada, parabéns para você. Até a próxima.
trabalho com desenho animado, com ilustração. Eu sou artista plástico. E aí eu vim hoje aqui com vocês pra gente poder fazer vários desenhos lindos. Quem gosta de desenho animado aqui? Eu. E que tal a gente desenhar o lugar onde a gente mora? Vamos começar assim? Sim, mas eu vou desenhar a minha casa. Já tá pintando, Daniel? Eu Esse também. rapaz é adiantado, esse Daniel. É porque eu não consigo esperar. Antena parabólica? Ok. Quais frutas vocês mais gostam de comer? A minha fruta preferida é maçã. Maçã? Você já pintou com vermelho? Não. Você quer pintar de vermelho? Essa com laranja. Então, Laranjas, mais laranjas. Você vai parar no rosto da pessoa e vai deixar a mão paradinha aqui, ó. Como é que é seu nome? Manu, É, o que você tá fazendo? desenhando. Você gosta dos bichos? Eu gosto Que bicho que você mais gosta? do passarinho que voou. É mesmo? É, E das frutas, o que é que você gosta? eu gosto do morango, De morango e de banana? de banana e melão e manga. E goiaba? Goiaba tem. Goiaba você gosta? Gosto de cenoura. Tomate. O que mais você gosta de comer? Feijãozinho? É, feijãozinho. É vermelho? É vermelho. Então, que fruta a gente tem vermelho? Morango. Maçã. Maçã. Vem ver seu vídeo aqui, ou você aqui no vídeo. Que bicho que você mais gosta? Aqui. Do passarinho que voou. É mesmo? E das frutas, o que é que você gosta? É porque eu gosto do morango. E aí a nossa conversa vai ser sobre alimentação, sobre como que nós desenvolvemos a nossa consciência no nosso dia a dia sobre as coisas que a gente come. No geral, a gente é bem viciado no doce, né? A gente quer comer biscoito recheado o tempo todo, um suco cheio de açúcar. Uma balinha. Então. Mas aí a gente tem que começar a prestar atenção que o nosso corpo precisa de todos os sabores. Oi, meu nome é Maxwell, minha comida favorita é estrogonofe. Eu vou pegar uma Eu não gosto muito de feijão, porque é uma vontade minha de não gostar. Tenho direitos do que eu quero e que eu não quero. Mas agora eu quero falar que... Agora é ele. Eu sou Alexandre Ariel Ornelas Durães, moro no Capão Comprido. Lá a gente planta muitas coisas. Lá a gente agora tem uma plantação só de quiabo. A gente tem umas fileiras lá de milho. A gente tá plantando umas árvores lá pra ficar grande, fazer sombra. A Feira dos Sonhos, que a gente tá aqui agora gravando, é muito importante pra mim. Ela tá falando sobre a minha alimentação, o que eu devo comer. Eu sei que muitas vezes eu exagero no açúcar, mas eu sempre tento um pouco controlar essa minha vontade por açúcar. Meu nome é Marcos Vinícius, tenho 12 anos, sou de São Sebastião. O que eu gosto de comer é estrogonofe. Aqui na Feira dos Sonhos eu gosto de brincar, se divertir, aprender coisas, mexer na câmera, como plantar. Eu sou a Isabela, prazer. Hoje que eu tô aqui na Feira dos Sonhos, eu quero tanto realizar meu sonho. Meu sonho é poder ajudar quem precisa de ajuda, né? Quem tá passando necessidade. Ajudar minha mãe. A minha comida favorita é morango. E obrigada. Fim.